da igreja. Tive uma sensação. Muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver. Não ficou? Se o meu erro é amar demais, diga que o meu erro também é perdoar demais. Ai, 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 ai. Cara, a gente vai conversar sobre essa situação do Dudu. Mano, agradeço vocês por estarem mais uma vez aqui com a gente. E bora lá. Deixa eu só dar o recadinho antes pra vocês, aqui dos nossos queridos amigos da A2C Promotora. A2C Promotora, uma empresa de serviços financeiros voltadas para o seu atendimento. E um excelente atendimento, inclusive. Tenho recebido feedbacks maravilhosos a respeito da A2C Promotora. É o seguinte, estou colocando um link fixado nos comentários. Você pode chamar o Fábio ou alguém da equipe dele e eu tenho certeza que você vai ter um dos melhores atendimentos que você já teve na sua vida. Isso porque a A2C Promotora, eles são representantes direto dos bancos, então tudo regularizado, tudo regulamentado e além disso, mano, não tem aquela burocracia chata de banco. Funciona de feriado, de final de semana. Não precisa daquela... Sabe aquela papelada que você depende do governo? Consulta seu nome? Você não precisa de nada disso. Então eles têm serviços como, por exemplo, antecipação de fundo de garantia. Por além disso, eles também têm empréstimos consignados com taxas especiais para quem recebe benefícios aí do governo federal. Então você pode acessar... E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A2C Promotora, tamo junto, galera. Muito obrigado a todo mundo que tem colaborado aí. E é o seguinte, vocês viram aí, né, o desfecho ontem do caso Dudu. O Dudu fez um post no Instagram falando que os últimos dias foram muito angustiantes, foram muito tensos, foram muito complicados e que ele recebeu uma proposta do Cruzeiro, que ele ficou balançado, que o Cruzeiro é uma equipe que ele tem muito carinho, que a proposta era muito boa em tempo de contrato, em valores financeiros, e ele realmente ficou balançado. Porém, ele diz que fica no Palmeiras e que o momento não é de encerrar o ciclo no time aí da capital paulista. Após esse post do Dudu, o Cruzeiro foi lá e deu uma alfinetada no cara. Vamos lá. Mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias, após o anúncio de acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o Clube Celeste se dirige à sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista. O Cruzeiro encara esse assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que verdadeiramente em caps, eles colocaram assim, queiram estar no Cruzeiro. E assim, mano, cara, eu continuo mantendo o mesmo posicionamento que eu tinha ontem. Eu acho que realmente o clima com uma parte da torcida do Palmeiras, ela fica abalada. Claro, ela fica abalada. Mas o Abel ontem, ele tentou colocar ali, né, panos quentes. Ele tentou dar uma aliviada nisso daí, na coletiva. Ele foi questionado, obviamente, palavras não tão explícitas assim, se ele teria algum tipo de mal entendido com o Dudu, uma relação ruim. Na verdade, ele garantiu que, até hoje, ele só foi em um churrasco na casa de jogador. E foi justamente na casa do Dudu. Ele falou que ele não tem problema nenhum de relacionamento com o Dudu. É uma grande mentira isso, que ele fica muito chateado em ver esse tipo de repercussão na internet. E além disso, ele garantiu que todo mundo erra, que se alguém considerou que ele errou em algum momento, a questão é fazer como Deus faz. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Ele ainda utiliza essa frase para exemplificar realmente o que aconteceu. E aí, um dos jornalistas, Cine, ele vai lá e fala assim, ô Abel... Essa aqui foi engraçada. Ô Abel, a gente sabe que no final do ano passado, você também teve uma questão ali de contrato. Mano, nesse mesmo momento, o Abel já fecha a cara e já fala assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Água é água e vinho é vinho. Os dois são líquidos, porém, são totalmente diferentes.
É totalmente diferente uma situação e da outra. O Abel, ele tava em fim de contrato, né? Ele tava ali em término de contrato na época que acontece isso. Ele também via público naquela época e não afirmava, não cravava que ia continuar no Palmeiras, que estava avaliando, que ia tomar uma decisão junto com a família. Então, assim, são realmente situações distintas, porque, no caso, o contrato do Dudu, ele ainda tá na metade. O Dudu tem mais 1 ano e meio pelo Palmeiras. Então é um contrato que está na metade. É um jogador que estava lesionado e vai retornar agora. Nós palmeirenses ficamos muito chateados com toda essa situação. Até mais chateado do que com a situação do Abel. Porque o Dudu, ele é um símbolo da reconstrução do Palmeiras. O Dudu foi a grande contratação do Palmeiras depois, de muitos anos de jejum. De muitos anos, sem ter um time ali competitivo, um time que performa bem, um time que brigava por título. Nós tivemos o Valdívia, que judiação, pegou uma fase do Palmeiras lamentável. Então, eu fiquei chateado, eu estou chateado. A gente vai ficar lembrando disso, mano. Principalmente se o Dudu performar mal. Se o Dudu não performar bem, cara, ele não vai ser isento de críticas. Agora é o seguinte, ele vai ter que entrar no Palmeiras pra jogar. Porque pra ele, digamos assim, limpar toda essa mancha que surgiu, ele vai ter que jogar muita bola. Pessoal, pedra colocada, assunto encerrado. Já deixei com muita sinceridade a minha opinião aqui. Não mudei ela, mas o jogador tá no Palmeiras e agora resta torcer para que ele volte bem, até mesmo para performar bem no Palmeiras e, enfim, se recuperar aí, né, fazer as pazes novamente com uma parte da torcida. Por falar no jogo de ontem, surgiu muito murmurinho, muito reboliço após a partida de ontem. O John Textor, o John Textor deu uma ironizada nas redes sociais. Estou até colocando aqui para vocês verem prints direto do Instagram do John Textor, que ele ironizou a expulsão do Hulk e ainda falou que para o Palmeiras chegar ali no número de cartões vermelhos que irão favorecê-lo, vai ter que correr para fazer igual à média do ano passado. Ou seja, fazendo uma clara referência de que a arbitragem, mais uma vez, está favorecendo o Palmeiras de alguma forma. Cara, o John Textor não cansa, né? O John Textor é o seguinte: nós temos uma rodada inteira do Campeonato Brasileiro. Tá ligado? 10 jogos acontecendo. Ele fecha os olhos para todos os jogos. E aí no jogo do Palmeiras, olhos atentos para os erros. Nós tivemos erros no jogo do Flamengo e Atlético Paranaense. Nós tivemos erros em um punhado de jogo. Toda semana, a gente tem uma chuva de erros que acontece em todos os jogos. Se a arbitragem brasileira fosse uma arbitragem em que escândalos aconteciam uma vez ou outra esporadicamente, eu ainda falava pra vocês, olha, talvez o que o John Textor fale, ele tenha até um pouco de verdade. Só que, mano, nós estamos falando de uma arbitragem que toda semana e praticamente todos os jogos tem escândalo. É só você assistir, mano. Se você não viu nenhum escândalo de arbitragem acontecer, é porque você não assistiu algum jogo da rodada. Porque ele vai ter. Se tem uma coisa que tem certo no futebol brasileiro, não é jogo bom. E sim escândalo de arbitragem. Isso vai ter. Isso vai acontecer. É expulsões incoerentes, é penalidades marcadas que você fica assim, é gols que foram anulados que você não entende o porquê. Isso vai acontecer. E aí, foi divulgada a súmula da partida de ontem da expulsão. O árbitro, ele coloca aqui os motivos e a justificativa para a expulsão do jogador, do Hulk. Vamos lá então, vamos dar uma olhada. Primeiro ele coloca aqui na súmula o motivo do cartão amarelo, desaprovar com palavras ou gestos a decisão da arbitragem, após a marcação de uma falta a favor de sua equipe. Apita logo, Carvalho. Então o Hulk teria falado, logo após a marcação, né, pro cara apitar logo, pra andar com o jogo logo, pra ir depressa. Afinal, eles estavam atrás no placar. Aí foi onde começa a confusão.
Foi onde começa a confusão. Aí ele colocou aqui, ó. Segundo amarelo. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Aos 31 minutos do primeiro tempo, expulsei do campo de jogo com a aplicação de um segundo cartão amarelo o senhor Givanildo Vieira Souza, número 7 da equipe do Atlético Mineiro SAF, após receber cartão amarelo por reclamação. O mesmo partiu em minha direção de maneira assintosa, ficando face a face comigo e gritando de forma desrespeitosa as seguintes palavras: me diz por que do cartão. Me diz por quê. Após ter sido expulso, o mesmo empurra meu rosto com o dedo indicador de forma ofensiva e se negando a sair do campo. Quando o jogador decidiu deixar o campo do jogo, proferiu a seguinte frase em direção ao árbitro: filho da... Com isso, a partida ficou paralisada por 3 minutos. Disse aqui na súmula o árbitro do jogo ontem. Esse negócio aí dele ter empurrado, né, com o dedo indicador, o rosto do juiz, ter xingado e tudo mais, isso aconteceu após a expulsão. Eu ainda mantenho a mesma opinião de ontem. Eu acho que a expulsão do jogador, ela foi um exagero. Ah, Neto, mas o jogador xingou o árbitro e tal. Sim, mas xingou depois da expulsão, tá ligado? Tipo assim. Então, eu acredito que ali uma advertência verbal, pô, aplica o amarelo, chama a atenção do cara e controla a partida. Afinal, galera, o árbitro tá lá pra controlar a partida. Ele não tá lá só pra punir. Obviamente que existem situações que a punição se faz necessária. Mas até o ponto aqui que o Hulk questionou, mano, então vai ter que expulsar todos os jogadores de todas as equipes agora, porque todo jogador fica puto quando toma um amarelo. Todo jogador, às vezes grita, fala alto, fala num tom diferente, quando acha que fizeram uma falta nele e simplesmente o juiz mandou o jogo seguir. Todo jogador se revolta. Eu acho que foi uma questão ali de cunho pessoal. Sabe quando os técnicos, os árbitros, na verdade, antigamente eles viam o Abel reclamar e já ia lá e aplicava cartão? Já dava um cartão, dali a pouco já expulsava e mandava embora? E o Abel tinha, tipo assim, o Abel tinha meio que se, entre aspas, questionado, descontrolado uma única vez. Só que aí o juiz já tava indo lá e agora deu uma parada, né? O Abel tá segurando agora. Vocês lembram disso daí? Então, chegou uma hora, mano, que o negócio era pessoal. Que se o Abel falasse assim, o cara já ia lá e mostrava amarelo. O que aconteceu aqui foi uma questão de cunho pessoal. Não que o cenário todo era pra ele ter sido expulso. Eu continuo mantendo a mesma opinião de ontem. Ah, Neto, mas você é palmeirense, tá? Mas e daí? Eu posso não ter concordado com a expulsão. E o presidente do Atlético Mineiro ironizou ontem. Ironizou a comissão de arbitragem na hora que eles estavam saindo para ir pro vestiário ao final do jogo. O cara foi lá e falou assim, missão cumprida, né? Vocês cumpriram sua missão aqui, agora pode ir embora, uma coisa assim. Um negócio assim, o presidente do Atlético Mineiro falou a respeito do jogo de ontem. E galera, vamos lá, vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar um pouquinho aí de investimento, de futebol. Ultimamente a gente só tem falado de escândalos, de fofocaiada. Vamos falar um pouquinho de coisa boa agora. E mano, olha esse daqui, que bacana. Esse estudo aqui, ele saiu lá na CNN. Foi CNN? Acho que foi CNN, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi na CNN. E aqui ele mostra os 10 times com maior investimento do futebol brasileiro na base, nas categorias de base. Eles fizeram esses estudos de 2019 até o final do ano passado, até 2023. Quais que foram os times que mais investiram na base? Então tem o top 10 aqui. O primeiro lugar é o Flamengo. O Flamengo investiu 171 milhões de reais na base, nesse período, de 2019 a 2023. O segundo lugar, eu acredito que tem muita gente que acha que é o Palmeiras, mas não é. O segundo lugar é o Grêmio. O Grêmio investiu 144 milhões na base. Aí você pergunta assim pra mim, pô, Neto, que jogadores que o Grêmio revelou nos últimos anos?
E eu faço a mesma pergunta. Em terceiro lugar, ainda não é o Palmeiras, é o São Paulo. São Paulo que, nos anos 90, no início dos anos 2000, era um time que projetava muitos jogadores jovens. Muito moleque de base. Investiu 144 milhões na base, ficando em terceiro lugar com o maior investimento do ranking. E aí o Palmeiras ele aparece na quarta posição, investindo 142 milhões de reais na base. Ou seja, o Palmeiras ele investe pouco, mas lucra muito, principalmente com as vendas aí do Endrick, do Estevão, que inclusive, acho que os exames foram até aprovados já, os exames médicos tudo em ordem, tudo ok. Então, em breve, vamos dar adeus também ao Estevão. E assim, a tendência agora é que eu acredito que o Palmeiras alcance aí ou chegue perto pelo menos do Flamengo. Porque, querendo ou não, as vendas do Luiz Guilherme, as vendas do Estevão, as vendas do Endrick, elas vão somar 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. E aí, quando você compara, por exemplo, com o Grêmio e com o São Paulo, porque o Flamengo, se você pegar as últimas temporadas aí, 4, 5 temporadas, o Flamengo fez 1 bilhão também, com vendas na base. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá. Então, o Flamengo foi bem também. Agora tem o Lohan, que é um moleque também que vai trazer muita grana pro time do Flamengo. Então, o Palmeiras, eu acredito agora que vai pegar uma parte dessa grana e vai reinvestir na categoria de base, porque categoria de base, mano, é uma coisa que traz muita grana pro clube. Muita grana mesmo. E agora o Palmeiras vai querer surfar na onda desses jogadores que tem vendido e vendido muito bem. Você compra, sei lá, o jogador por 2 milhões, nem isso às vezes, e você vende o cara por 50, 60, 70, 80, 90, 100, 300 milhões. Então o investimento da base é uma máquina de fazer dinheiro. E o Flamengo conhece muito dessa máquina também, né? Porque olha aqui, venceu ontem a Copa Rio, Sub-17, o primeiro título do Felipe Luiz como técnico, venceu o Vasco, sendo campeão da Copa Rio e mostrando aí que continua com o trabalho de base muito sólido, muito forte. Felipe Luiz, mano, o cara é um ídolo dentro do clube e agora também tem sido um líder, um grande líder técnico dentro das equipes de base, se preparando para futuramente, quem sabe, se projetar ao futebol profissional. Beleza? Coloca nas opiniões aí, galera, o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.